Olá. Bom, irei falar agora sobre o cenário do case, tá? Estudo de caso da empresa Multisoluções Limitada, onde temos esses departamentos, tá? Gestor financeiro, gestor de marketing, o RH, supervisora da produção e analista fiscal. Eu tenho, na minha visão, né, na minha opinião profissional, que falta um gestor geral que entende um pouquinho de cada desses departamentos e um gerente de TI ou uma empresa terceirizada de TI que atenda a demanda deles, porque o principal problema aqui é a comunicação. E às vezes não é a comunicação deles conversarem entre si, verbalmente. É tudo está documentado e identificado nos softwares, tá? Então, aqui, ó, esse é um mapa mental, eu estou tirando da minha cabeça, com base no estudo de caso que a professora Alessandra do Senac Matarazzo passou. E aí ela passou que o Marcos é o gestor financeiro. Então ele tem esses sintomas: caixa apertado, vendas aumentando, pagamentos a fornecedores atrasados, salários dos colaboradores em risco e relacionamento entre os setores parecia cada vez mais tenso. Então ele está com uma granada aqui prestes a explodir. Porque se funcionário deixa de receber, aí que a empresa para mesmo, tá? Então o cenário que ele está vivenciando é esse cara aqui. Ele está sobrecarregado por tentar controlar tudo sozinho. Aí numa auditoria tem que saber se ele é centralizador ou não. E aí percebe a falta de comunicação entre os setores que está gerando perdas financeiras. Precisa encontrar uma forma de integrar as áreas para que o financeiro reflita a realidade da empresa. Como ele é o coração da empresa, todos os departamentos tá caindo com problema nele. Eles estão trabalhando e que se lasque o financeiro. O financeiro é o coração da empresa, é o dinheiro. Se ele entra na UTI, toda a galera se lasca. Então temos a Clara, temos o Roberto, temos a Patrícia e temos a Fernanda. O cenário dela é a mesma coisa. Ela faz o dela, né? E que se lasque Marcos. Se ela gastar mais ou menos, ela está se lixando para o orçamento da empresa. Ou seja, não há um DRE aqui anual com gestão, né, de anos antecedentes e anos posteriores a este ano, com cenários previstos e realizados para que ela tenha a verba dela fixa. Você vai gastar X e pronto. Quem manda na casa sou eu. Então, o gestor financeiro aqui tá mole, tá? O cara não sabe tipo, botar ordem na casa. O RH também, por sua vez, ó, tá se lixando pro financeiro. Toda a galera tá mandando o problema lá pro Marcos. A Clara também tá mandando lá o problema pro Marcos. Tá? O Roberto também tá mandando um problema lá pro Marcos. Ele que se lasque. A Patrícia, por sua vez, tá mandando um problema lá pro Marcos. Ele que se lasque. Olha lá, ó. Responde pela matéria-prima comprada, as campanhas de marketing diversas que a descabelada aqui, ó, a sem controle, gastona da Clara faz. Então ela tá fazendo dela em proporcional a ela, mas quem se lasca é o Marcos. Então ela produz em excesso, gera desperdício, gera produto parado em estoque, que é dinheiro em estoque, e não verifica se o custo do produto se cobre com a produção, né? É mais uma ofensora. E aí tem a Fernanda, que também é tudo bagunçado, joga o problema pro Marcos, porque tudo cai na área de quem paga a conta. Trabalha com documentos fiscais desorganizados, registros incompetentes, tem dificuldade de fechar relatórios mensais por falta de integração com os demais setores, erros nos documentos, aumenta o risco de multas e prejuízos tributários.
Então, um basicão aqui dessa empresa, opa, deixa eu voltar aqui. Pelo menos tem um gerente geral, né? Gerente geral maduro que saiba comunicar e saiba entender de todas as áreas. Pelo menos um TI, Departamento de Tecnologia da Informação, né? Porque Tecnologia da Informação. O que acontece com essa empresa aqui? Ela está num cenário caótico. Está uma entropia pura, uma paralisação total, praticamente, quase para morrer. Não tem sinergia entre as pessoas, não tem um organograma com todas as pessoas envolvidas. Então tá tendo entropia, né? Igual a Alessandra fala. E aí no meu quesito de verificação, ó, se eu for pegar aqui o problema, eu relacionei todos os problemas. Quem é o maior departamento, a pessoa que mais acumula problema de todos os outros departamentos é o Marcos. Porque o Marcos, ele que é o coração da empresa, né? Então eu relacionei aqui ao que pode ser feito por escrito. E aí eu complementei que, ó, se a empresa já está claro que não tem um RP, não tem um CRM, não tem um BI. ERP, CRM, BI. ERP, que cuida de todo o setor financeiro, controle, estoque, departamentos e módulos diversos. Pode incluir ou não CRM, que é o Customer Relationship Management, relacionamento, gerenciamento com o cliente, e o BI, que é o Intelligence Business, Business Intelligence, né? Para dar dashboards para todos os departamentos. Também não tem uma aplicação de gestão de projetos e tarefas. Não tem contratação de gerente geral, não tem contratação de TI ou terceirizada, que pode ser junto ou no comp marketing digital e publicidade. Não tem rotinas de daily, diárias, semanais, para que as pessoas conversem toda semana, pelo menos 30 a 1 hora, tá? E não tem um mapa mental sobre todos os tópicos discutidos. Parece que aqui cada um trabalha por si e que se lasque os outros. O Marcos faz o seu, a Clara faz o seu, o Roberto faz o seu, a Patrícia faz o seu, a Fernanda faz o seu. Não se sabe se é uma empresa familiar, que geralmente isso acontece muito em empresa familiar, aonde o fundador, que é o pai, põe os filhos para trabalhar e os filhos querem melhorias e o pai se fecha em copa porque ele é parado no tempo. Ele é da geração Baby Boomer, geração X, que faz tudo do jeito dele e não acompanhou a tecnologia. Então tem um conflito de choque de gerações, porque eu não sei se o Marcos, qual a idade, o que ele faz da vida, ou a Clara, ou o Roberto, ou a Patrícia, ou a Fernanda, tá? Quem são? Quais as idades? O que eles fazem? Quais os currículos deles? Eles estão parados no tempo, no espaço, ou eles estão fazendo cursos e evoluindo constantemente? Né? A empresa, como que ela é? Qual é o check-up da empresa Multisoluções? Vou no Sebrae e faço um check-up empresarial lá. Coloco um agente ALI, agente local de inovação. Então, se eu coloco lá, ó, Sebrae, e aí dentro do Sebrae, se o cara é de ME para cima, eu ponho um ALI, agente local de inovação. Local de inovação. Se o cara é um MEI, eu coloco as trilhas do MEI para ele. Trilhas. Aí tem diversas trilhas dos departamentos da empresa, né? Financeiro. Aí tem a trilha do marketing. Tem a trilha de gestão. Tem a trilha de comercial. Tem a trilha de venda, de formação de preço.
tem diversas outras trilhas. Aí se a pessoa ainda quer empreender ainda mais, ela faz o curso lá no Sebrae do Empretec, para aprender as devidas competências que uma pessoa tem que ter de acordo com a ONU, Organizações das Nações Unidas, tá? E também o Empreenda. É um curso de gestão de empresas. Aí a questão é, essas pessoas que fazem parte da Multisoluções estão paradas no tempo? Elas estão indo em palestras e eventos dos seus devidos departamentos? Elas fazem reuniões semanais e mensais entre elas para fazer um brainstorm, uma tempestade de ideias do que pode ser resolvido ou não? Né? Tudo isso tem que ser gerido e formalizado. Se nada disso é feito, a empresa quebra. Por quê? Se pega uma pessoa sem freio, que sai gastando direto, em contrapartida todo mundo tem que atender a demanda dela, quem se lasca é o Marcos. Tá? Então a gestão dessa empresa aqui tá falha. E aí tem diversas outras empresas aí e outros setores, né? A Associação Comercial de São Paulo, a CSP, tem palestras, eventos, você fica sócio para participar de tudo que acontece no mundo dos negócios aqui em São Paulo e nas diversas localidades, né? E o financeiro, geralmente, quando o cara é MEI e não entende de saber separar conta PJ versus conta PF, criar uma conta bancária PJ, diferenciando da conta bancária PF. Quando mistura alhos com bugalhos, dá zoado na gestão operacional. Então, geralmente, o cara que é MEI faz as trilhas, já começa a ter uma base. Se o cara não tem dinheiro para pôr um software mensal, pega esses softwares antigos aí da década de 80 e 90, com uma licença fixa, tem até os piratões do mercado, e coloca para gerenciar a empresa ou a vida financeira separada, softwares antigos dos anos 90, né? Tem muitos no mercado aí. Depois começaram a ficar tudo na nuvem e com planos mensais. Mas tem muitos antigos no mercado aí que já facilita a vida do meio. Tá? Para fazer pelo menos conta de débito e crédito, pagamento das rotinas e conciliações bancárias. Claro que se você for ter um grande número de notas fiscais emitidas, aí põe softwares na nuvem, né? Softwares que trabalham na nuvem. RP na nuvem. O que é a nuvem? A nuvem é os servidores que ficam em diversas partes em países do planeta Terra, onde as empresas ofertam planos diversos, com diversos recursos e módulos. Você paga a mensalidade e usa o software. Não precisa ficar se matando, né? Quando você pilota bem o financeiro, o coração da casa, todos os demais departamentos vão se alinhando. É como se fosse Pareto, 80-20, né? O pessoal fala muito sobre a regra de Pareto, onde você coloca lá proporção 80-20. Quando você mexe aqui na proporção 80-20, praticamente se você mexe 20% do que representa os problemas, todos os 80% dos problemas são resolvidos em contrapartida, tá? Bom, eu não vou me alongar com esse vídeo, porque senão vira
quase 1 hora, mas é mais ou menos isso que precisa essa empresa, tá? O checklist aqui, ó. RP, CRM, BI, gestão de projetos, criação das rotinas diárias, treinamento para todos os envolvidos. Pronto, todos vão estar falando a mesma linguagem e mirando no mesmo alvo. Porque aqui parece que cada um está mirando no seu alvo, né? Numa dinâmica, eu coloco o Marcos, a Clara, a Patrícia, a Fernanda, tudo dentro de uma sala. Mando eles fecharem os olhos, apontar para frente, girar 5 vezes, abrir os olhos e cada um vai estar apontando para um lado. Ninguém está apontando para a mesma direção. Por isso que essa empresa está caminhando para falência. E aí precisa de uma consultoria externa, igual a minha, né? Que já faz isso. Aí entra o Onocomp. Marketing digital e publicidade. Eu coloco aqui para o pessoal já entender como funciona a parada toda da consultoria, assessoria e suporte, beleza? Fico por aqui.